mas a grande maioria dos conteúdos estarão internalizados, você vai passar a ser competitivo em quase qualquer concurso de nível médio, nível fundamental no Brasil. Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez falar um tema extremamente importante. Eu vou fazer uma prévia e depois eu vou dar a dica concreta para que você realmente se torne muito melhor em português, matemática, informática e raciocínio lógico. São as matérias pilares da grande maioria dos concursos. Meu nome é Peterson Gentil, hoje estou ocupando o cargo de técnico administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já fui escrevente do TJSP, hoje estudo para carreiras jurídicas. O que acontece? Muitos estudantes, eles vêm, fazem muitas provas e ficam reprovados por algumas questões, por algum deslize. Mas uma coisa muito comum e pode acontecer com você é que sempre há uma lacuna nas matérias básicas. As matérias básicas, mesmo que se estude, você nota que faltou alguma coisa, 2, 3 pontos ali, 3 pontos ali do outro lado, e aí você vai acumulando reprovações, acumulando situações que você não sabe como contornar. Em que pese você estudar, você não vê um avanço nessa base para ficar muito forte, você está ali 85, 90% daquela base, para que depois o resto do conteúdo você concorra de igual para igual com os demais. Eu já fui, não sou hoje, porque estudo para uma carreira muito diferente, que é a carreira jurídica, ou seja, muito direito, jurisprudência, doutrina, mas já fui muito bom em raciocínio lógico, em informática e razoável em matemática. E eu entendo que exista uma maneira de você ficar bom nisso. Presenciei, aconteceu comigo, aconteceu com meu primo, integrante do canal, que é o Reginaldo, Joana, escrevente do TJ, pessoas que realmente se tornaram muito bons nessas matérias básicas, porém houve um sacrifício para isso. Houve um estudo um pouco diferente para isso. Como que você fica bom nessas matérias? Você não estuda essas matérias como você estuda matérias de direito, matérias de administração, matérias outras que não essas básicas que eu falei para você. Nessas matérias você precisa dedicar mais tempo, mais paciência e mais escrita e mais assistir aulas, tá bom? Não basta só o PDF, que hoje é muito tradicional, ou só o livro. Você precisa primeiro ter um curso, escolher um curso de sua preferência, que englobe o material PDF ou em vídeo, ou se não, somente em vídeo e você tem um livro paralelo que você estuda essa disciplina, e se ater bastante tempo, mais tempo do que você se atém no estudo, por exemplo, de matérias do direito. Você precisa entrar numa aula, por exemplo, de verbo e decorar as várias conjugações. A partir do momento que eu chego para você, fala para mim, me conjuga o verbo saber, pretérito imperfeito. Você tem que saber imediatamente o que significa. Eu falo para você, me diz de cor, decoradas, quais são as conjunções adversativas. Você tem que falar para mim, mas, porém, contudo, entretanto. Ou seja, os conteúdos das matérias básicas, eles devem estar totalmente decorados, memorizados, para que você possa avançar, tá? E isso como que você constrói? Constrói assistindo os vídeos, fazendo as anotações quando assiste os vídeos, mas tendo o material escrito, que depois você, aquele mesmo conteúdo, você passa por ele escrito, e depois você resolve muitas questões. Mas não se esqueça, você tem que conseguir reproduzir rapidamente, dissertar a respeito daquele conteúdo que você estudou. Isso vai fazer com que você fique muito bom. Eu dei o exemplo do português. Você vai começar a verificar que você vai até as provas e você começa a acertar 90% das questões. De 10 você acerta 9. Você precisa saber a crase. Como todos os casos que são obrigatórios, proibidos e permissivos de crase. Não tem como você chegar a um certo patamar e não saber todos os casos, que é fácil em teoria em português, a crase. Você precisa saber, porque os candidatos bem preparados, eles saberão. Informática você vai usar a mesma coisa, mas informática você também precisa usar o computador. Você precisa chegar no Excel e fazer as fórmulas, ficar criando problemas e fazer e não sair fórmulas básicas enquanto você não tiver dominado isso. Matemática e raciocínio lógico segue essa mesma lógica, ou seja, estudo por vídeo, depois o mesmo conteúdo você estuda no PDF, lê suas anotações, faz muitas questões. Eu costumo dizer que às vezes você vai ficar 3, 4 vezes mais tempo em cada assunto quando você trata das matérias básicas do que o que você ficaria, por exemplo, numa matéria de direito constitucional, porque ali
é um pouco mais internalizável, muito mais rápido, ou seja, é uma leitura, às vezes duas, uma decoreba, e depois você faz questões. Dá para ir, mas as matérias básicas você não pode correr esse risco, porque as matérias básicas elas se repetem em todos os concursos e você vai acumular reprovações por causa de lacunas das matérias básicas. Claramente, não dá para você montar essa base tão forte em 1 e 2 meses. Não dá para fazer isso. Você precisa de um prazo maior, entre 4 e 6 meses a sua preparação, se concentrando nessas matérias básicas. Mas eu tenho certeza do que, a partir do momento que você formar essa base, que certo, não vai ser perfeita, uma coisa ou outra ali você não aprendeu muito bem, mas a grande maioria dos conteúdos estarão internalizados, você vai passar a ser competitivo em quase qualquer concurso de nível médio, nível fundamental no Brasil. A grande maioria você vai passar a ser competitivo, porque a partir do momento que você domina o básico, você tem que estudar o específico. O específico, dependendo do concurso, muitas vezes muda, então todo mundo tem que aprender, mas ninguém, assim, você consegue aprender algumas matérias de direito, de administração, de arquivologia, e 1 mês e meio, 2, 3, mas você não aprende o básico nesse tempo. Até porque o básico você sempre está estudando junto com um monte de coisa. Ou seja, dedique-se, tente usar essa dica. Se tiver dúvidas, manda nos comentários aí que a gente pode bater um papo melhor a respeito. Mas foi assim, formando uma base muito consolidada, que eu consegui as aprovações que consegui, tá bom? Grande abraço, bons estudos, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Até mais.